Oi, turma. Do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 129, na fonte do bem. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Paulo. Muita gente só admite auxílio eficiente quando o dinheiro aparece. Entretanto, há serviços que o ouro não consegue remunerar. Há vencimentos justos para os encargos do professor. Todavia, ninguém pode estabelecer pagamento ao sacrifício com que ele abraça os místeres da escola. Existem honorários para as atividades do médico, no entanto, pessoa alguma logrará recompensar em valores amoedados o devotamento a que se entrega o missionário da cura, no socorro aos enfermos. Não se compra estímulo ao trabalho, não se vende esperança nos armazéns, o sorriso fraternal não é matéria de negócio, gentileza não é artigo de mercado. Onde a vida te situe, aí recolherás todo dia múltiplas ocasiões de fazer o bem. Nem sempre movimentarás bolsa farta para mitigar a penúria alheia, mas sempre disporás da frase confortadora, da oração providencial, da referência generosa, do gesto amigo. O apóstolo Paulo reconhece que às vezes atravessamos grandes ou pequenos períodos de inibições e provações. Pelo que nos recomenda, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Contudo, mesmo nas circunstâncias difíceis, urge endereçar aos outros o melhor ao nosso alcance, porque, segundo as leis da vida, aquilo que o homem semeia, isso mesmo colherá. Então, na fonte do bem, lá vamos nós de novo falar o quê? Fazer o bem, né? Quando nós temos profissões, geralmente a gente enxerga as profissões pelo que ela ganha. Cansei de ouvir isso. Tadinha, professora, né? Professora ganha pouco, tem que ser remunerada, tem que ser valorizada. Ah, mas peraí, eu comprei casa, eu criei filho, né? Parou a faculdade porque quis, mas eu paguei faculdade até não querer mais, faculdade cara. Fiz minha faculdade, fiz duas pós, nunca faltou o que comer na minha casa, consegui uma casa confortável, casa própria, vejo professores trocando de carro, vejo professores tendo casa própria, tendo casas na praia, apartamento na praia. E aonde é que o professor ganha pouco aí? Não estou entendendo, né? Porque aparecem movimentos de professores que são de uma classe política e que aparecem de tempos em tempos na rua, fazendo grande parte deles, não todos, mas grande parte, baderna na rua, né? E se dizendo professores. Não é porque aparecem esses caras numa manifestação, a imprensa que tem lá também os seus motivos políticos para apresentar esses professores para a sociedade, que todos os professores são coitadinhos. Eu não tenho nada de coitada. E trabalhei no meio deles por mais de 32 anos. E como eu disse, grande parte tem casa própria, tem carro, troca de carro, tem casa na praia. Então onde que ele é coitado aí? Onde que ele não teve o devido valor financeiro? Teve o pagamento. E o pagamento, outro dia eu estava lendo uma frase que rico é aquele que sabe usar o seu pagamento. Não é o cara que tem muito dinheiro. É o cara que sabe usar o que ele ganha. Esse é o verdadeiro rico, né? Porque, Patrícia, mas é fácil falar, você não ganha o salário mínimo e trabalha mais de 10 horas por dia e não tem 4, 5 filhos. Aí eu volto a repetir o quê? É rico quem sabe usar o seu dinheiro. Se você sabe que vai ganhar 1.300, um salário mínimo, você vai ter 4, 5 filhos, então lógico que você vai acabar ficando pobre. Se você ganhar pouco, tenha poucos filhos, tenha juízo, maneira, os gastos que você vai ter é maior do que aquilo que você ganha. Por isso que você fica pobre. Não é porque você ganha pouco. Agora, se eu ganho mais, eu posso gastar mais, posso ter mais filho. Né? Se eu ganho mais, eu posso comprar um carro do ano. Se eu ganho menos, eu vou ter um Fusquinha, eu vou ter um Uno batidinho. Tudo depende daquilo que eu ganho. Então, salário, esquece a parte de você falar que a pessoa vai ser valorizada pelo salário dela. Não falem mais isso, coitado do professor que ganha pouco.
O professor tem que ser valorizado, sim, mas pela outra parte. Pela parte do bem que ele faz. Pela parte a mais que ele faz. Tem professor que agora, em janeiro, está fazendo lembrancinha para acolher os alunos novos do ano. Faz ponteira de lápis, faz marcador de página, faz cartãozinho, balinha, para no primeiro dia de aula receber as crianças com uma lembrancinha na mão. Isso daí não faz parte do trabalho dele, ele está na casa dele, nas férias, e ele está preparando a chegada dessas crianças na sala de aula. Ou seja, esse professor, ele merece ser valorizado, mas não pelo salário. Não porque ganha pouco ou muito, mas porque ele está ali fazendo algo para o bem. Porque ele quer fazer, ele ama a profissão dele, ele gosta dos alunos dele. Mesmo sem conhecer, é dele fazer o melhor, fazer o bem para os alunos. Aquele professor que leva trabalho para casa, que planeja as suas aulas dentro e fora da escola, aquele professor que fica preocupado com o Joãozinho que não está aprendendo, com a Mariazinha que é apática, com a Estherzinha que pula de carteira em carteira, com aquele outro que tem autismo, esse professor que está preocupado, buscando soluções para esses alunos, ele merece valorização, mas não de salário. Valorização de respeito, valorização de ternura, de carinho, de admiração, por parte da família, por parte do sistema educacional, tudo que vem atrás dele, coordenação, direção, secretaria, supervisão. Esse professor tem que ser reconhecido, sim, mas não com dinheiro. Ele tem que ser reconhecido pelo bem que ele faz, valorizado pelo bem que ele faz. Opa, esse professor, ele realmente, ele faz a mais. Então, vamos valorizar. Eu tive uma secretária de educação, às vezes eu falo para vocês, pode ser um pouco fora, né, de ética, um pouco, faltando um pouco com a ética, né, porque a gente deve ficar falando as coisas em off, mas eu não aguento. Eu acho que a gente tem que dar mérito para quem tem. Eu tive uma secretária de educação chamada Marina Della Vedova. E a Marina foi uma, entre tantas outras que eu tive, que se destacou para mim, que me valorizou. Ela vinha com a supervisão na minha sala de aula e falava: professora, o que está precisando? O que a senhora quer na sua sala para melhorar as condições de ensino dos seus alunos? Isso era uma valorização da professora. Ela não estava ali para falar com a Patrícia, ela estava ali para falar com a professora Patrícia. Então a pessoa sai lá do alto escalão, secretária de educação, top, que ela tem que olhar lá 100 escolas, mas não. Ela sai e vai olhar escola por escola. E quando ela entra na escola, ela vai olhar professor por professor. Então, uma secretária dessa não está indo na escola para tomar cafezinho, todo mundo fica pageando ela, como grande parte eu vi que acontecia isso. O secretário de educação vinha na escola, a diretora corria, comprava pãozinho fresquinho, com, como é que chama? Pãozinho doce, pãozinho salgado, né? Fazia aquela mesa bonita, e o secretário ia para visitar a escola, chegava lá, sentava para tomar café. Tá, como é que tá a sua escola? Tá ótima, tá redondinha. Eu vou lá para vocês verem cada professora na sala de aula. Antes disso, ela já avisava: gente, hoje nós vamos ter visita com o secretário. Então, façam o melhor que vocês puderem na sala de aula. Os professores que não faziam nada naquele dia faziam tudo. Adiantava alguma coisa. Então, assim, o secretário ele tem que vir na escola, o supervisor tem que vir na escola, mas não para ficar vigiando o professor. Tem que ir para valorizar. O que você está fazendo aí que eu posso te ajudar para melhorar? Né? Isso é valorização do profissional. O médico, a mesma coisa. O dirigente de um hospital não tem que chamar o médico lá na sala dele só quando o médico falta, porque o médico é gente. Ele vai faltar também. Ele também fica doente, ele também tem família. E aí o diretor de hospital chama o médico só para dar bronca. Não, tem que chamar o médico também para falar: olha, os pacientes têm falado bem de você. Tem aquelas caixinhas de reclamação em hospital. Tem médico que recebe ali só paulada, né? Pô, faz na caixinha de reclamação elogio. Coloca ali: eu fui bem atendida, o médico soube me curar, ele soube me medicar, ele deu atenção. Eu acabei de ver o perfil de uma pessoa no Facebook e a pessoa colocou lá: o Hospital Cruz Azul está em decadência, mas o atendimento do médico foi bom. Então, a pessoa tem que ser sincera: o que é que está ruim? Está tudo ruim? O hospital inteiro está ruim?
mas o médico não está. Então escreva lá. O atendimento do médico foi legal. O hospital está limpo, o hospital está ótimo, mas o atendimento do médico está horrível. Então, dar a cada um de acordo com a sua obra. Né? A gente tem que saber quando tem que elogiar, quando tem que reclamar, né? Porque a gente está colaborando aí para que o bem se desenvolva. Aquilo que está bom, a gente tem que apoiar, tem que valorizar, para que ele continue bom, de bom para melhor. Agora, aquilo que está ruim, a gente tem que reclamar para que a pessoa veja que ela está cometendo erros e que ela tem que retomar o caminho ali, né? Não se vende esperança em armazém, olha só, olha como que o texto é forte, né? Não se compra estímulo ao trabalho, o estímulo é a gente que dá, né? Então, que nem eu acabei de falar, o estímulo no trabalho é o patrão estimulando o empregado, é o trabalho daquele empregado sendo reconhecido, sendo admirado, sendo valorizado. Eu sempre falei que eu amo, sou apaixonada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, e vou explicar por quê. Eu entrava no quartel da Rota, eu ficava maravilhada com as coisas que eu via lá. Tem um monumento, vocês vão falar assim, nossa, é meio mórbido o negócio. Não, não é. Tem um monumento lá dos heróis tombados. Ou seja, aquelas pessoas morreram em ocorrências e elas jamais vão ser esquecidas. Todas as crianças que entram no quartel para visitar o quartel, elas são obrigadas a passar por aquele painel. Nossa, mas não é muito triste? Isso não tem nada de tristeza, não. Vocês não querem tanto falar de Tiradentes, de Dom Pedro, Pedro Álvares Cabral, os heróis do Brasil. Os heróis estão ali, que morreram em combate, tentando salvar um cidadão. E pelo cidadão eles deram a própria vida. Esses são os verdadeiros heróis. Esses caras ficam em anonimato. A gente só sabe deles se entrar dentro do quartel. Aí lá no quartel tem um monumento com o nome deles. Eles vão ser imortais. Ali eles vão ser sempre lembrados. Toda a comemoração que tem na Rota, todo mundo vai passar por ali e vai ver o nome daquela pessoa. Vai ser recordado. Quando um cara está para se aposentar na Polícia Militar, eles fazem uma festa para o policial fazer o bota fora desse policial. Né? O policial, quando está numa ocorrência de risco, que ele se coloca em risco para salvar a vida de alguém, ele é condecorado. Tem festa para dar uma medalha para esse policial. Ele é admirado, porque ele realmente fez o melhor. E agora fala o professor. O que acontece com o professor quando ele termina o tempo de serviço dele? Uma festinha na sala de aula, se os alunos gostarem dele, e tchau. Tchau, professor. Só isso. Vocês acham que tem algum monumento com o nome das professoras que já tombaram, as professoras que já morreram? Vocês acham que tem para nós algum tipo de condecoração, a professora do ano? Tem alguns concursos de empresas sérias que fazem esses concursos, que a gente, professor, se inscreve, não é nem secretaria, não é o nosso coordenador, não é o nosso diretor, é o próprio professor. Eu sei porque eu já fiz isso. Nós, professores, vamos lá, nos inscrevemos nessas empresas para mostrar o nosso trabalho para a empresa. Aí as empresas, no dia do concurso, escolhem os melhores trabalhos, é colocado em votação para ver qual professor que desenvolveu um projeto melhor. E esse vai ser agraciado com um prêmio. Aí o prêmio pode ser uma impressora, pode ser uma máquina de fotografia, essas coisas, tudo é coisa que eu ganhei. Máquina de fotografia, impressora, medalha, troféu, um banner enorme eu tenho em casa com o meu nome, a data de quando eu fiz o trabalho. Não lembro mais os prêmios que eu recebi. Mas eu ganhei um monte de prêmio. Porque a gente, professor, vai lá e se inscreve. E aí o instituto responsável vai ser feito por uma equipe avaliadora para ver qual foi o projeto melhor desenvolvido e você é premiado, né? E os prêmios em si, como eu sempre falo, uma máquina de tirar foto, uma impressora, o professor pode comprar com o pé nas costas, o salário dele dá para isso. A questão não é ganhar o prêmio, a questão é ganhar a valorização das pessoas que não te conhecem, te conhecer, saber que você está tentando fazer o seu melhor na sala de aula, porque o professor fica trancado na sala de aula. Ninguém sabe da existência dele, sabe o que ouvem falar. E o que ouvem falar geralmente é ruim, porque pai e mãe vai para a escola para reclamar do professor, grande parte é assim. Não vai lá para falar, nossa, meu filho está com uma professora boa. Não, fica na porta da escola, diz que me diz. Isso aí uma vez falaram que eu tinha jogado apagador num aluno.
Falei, meu Deus do céu, como é que eu posso fazer isso? Uma, que eu sou péssima de pontaria, já começa por aí. Se eu jogar no aluno, vai cair em 10, mas não cai no aluno que eu gostaria que caísse. E aí, falando para mim, Patrícia, passou um jornal, na época, acho que era Cidade Alerta, se eu não me engano, uma professora jogou apagador no aluno. Eu tô achando que eles viram na televisão um negócio desse aí, estão falando que você fez o mesmo na sala de aula. É impossível, porque quem me conhece sabe que eu não sou de jogar nada, ué. Não jogo nem o lixo no lixo, eu vou lá perto da lixeira lá e jogo, porque eu sou péssimo de pontaria. Bom, enfim, falei com o meu diretor, falei, olha, tá acontecendo aí das mães ficarem na porta da escola dizendo que eu joguei o apagador no aluno, não fiz isso não tô doida. Aí o diretor falou, chama todo mundo, faz uma reunião especial. A mãe que não vier, o aluno vai tomar advertência, a mãe vai ter que vir. Fez a reunião muito séria, quando ele começou a falar, a mãe do aluno ainda foi lá e na minha frente e falou que eu joguei o apagador. Eu falei, meu Deus do céu, senhora, eu não joguei apagador nenhum, não tô doida. Se eu jogasse nele, mesmo que eu jogasse, eu não ia acertar nunca, porque eu sou péssimo em pontaria. Não, mas que você jogou porque você queria machucar meu filho, tá. E ela sustentou aquilo até o final. Só não deu certo a tentativa dela, porque outras mães que conheciam o meu trabalho, e que já tinham sido minhas alunas também, elas falaram, não, a professora não é de fazer isso. Você pode falar o que você quiser dessa professora. Gritar, ela não grita, ela não joga apagador, ela não bota a mão em aluno. Professora Patrícia, é mais fácil ela pegar uma porta, bater na porta para todo mundo ficar quieto e escutar a voz dela. Isso ela é capaz de fazer. Ela pegar uma porta e bater e fazer aquele estrondo com a porta, né? Que aí o pessoal fica tudo, opa, isso aí é capaz dela ter feito. Mas ela pegar algo para machucar o aluno, ela é incapaz. A professora Patrícia não faz isso. A minha sorte é que eu tive a voz dessas mães que já foram minhas alunas, já tinham sido criadas por mim, e elas foram a meu favor. A valorização veio ali. Então, a gente pode se prejudicar diante da crítica de alguém, que a pessoa só está fazendo aquilo para desvalorizar você, para te agredir de alguma forma, porque não gosta de você. Então, tá sim de mães e pais, infelizmente, na porta da escola, falando mal de professor. Aí, quando aparece um que fale bem, glória a Deus. Né? Policial, todo mundo desce o cacife no policial. Pô, vai ficar dentro daquela farda, pesando do jeito que ela pesa, num calor de 40 graus, o cara tem que correr atrás de bandido, porque dependendo de onde os caras entram, viatura não entra, tem que ir a pé, né? Tem que trocar tiro com um 38, que dá 5, 7 tiros, enquanto os caras estão com uma metralhadora que dá 200 tiros. Ó, me poupe, né? Então a gente tem que ver o profissional e ver a pressão que ele passa, para depois falar alguma coisa. Tem maus profissionais em todas as áreas, mas a gente tem que aproveitar os bons, valorizar os bons, e não é com dinheiro. O dinheiro é o salário dele e acabou. A gente tem que valorizar os bons profissionais com elogio, com respeito, com admiração, falar coisas boas a respeito deles. Isso fortifica a pessoa, incentiva, motiva ela. Uma vez meu marido, numa ocorrência, ele era policial militar, aí ele salvou um rapazinho de sequestro. Aí o pai do rapazinho, cheio de dinheiro, virou para o meu marido e falou assim, olha, você salvou meu filho, eu vou te pagar uma faculdade. Você tem faculdade? Ele falou, não tem. Aí esse senhor falou, eu vou pagar a faculdade para você, porque você salvou a vida do meu filho. O cara era muito cheio da grana. Meu marido falou assim, olha senhor, eu me contento só com apenas um obrigado, tá bom? É só isso que eu quero. O senhor falando para mim obrigado, já estou ganhando. Estou ganhando muito com isso, o senhor não tem ideia. Então o senhor podia reclamar de alguma coisa da ocorrência. Mas em vez de reclamar, se o senhor só agradecer, o senhor está fazendo muito para mim. A humildade do meu marido fazia com que as pessoas que trabalhassem com ele não tivessem nunca nenhuma queixa a respeito dele. Tanto é que quando ele foi alvejado, a capitão dele falou, ninguém tem isso para falar do Edson. O cara era Caxias. Ele chegava aqui, trocava a farda dele, arrumava as coisinhas dele, rua. Ele só cumprimentava as pessoas, fazia o serviço dele, casa. Ele queria o filho dele. Então ninguém tinha o que falar do meu marido, porque a conduta dele era exemplar. E é assim que a gente tem que ser. Os bons profissionais, eles não querem dinheiro. E as pessoas pensam que pagando, né? Que nem aqui, não se vende esperança no armazém. Você não consegue chegar lá no armazém e falar, me dá um pote de esperança.
me dá um pote de elogio, me dá um pote de autoestima. Não, isso as coisas você tem que conquistar. E é o bem, fazendo o bem, estando com as pessoas do bem, que você vai fortificando isso dentro de você. Né? Então o apóstolo aqui, ele foi muito feliz na palavra dele, dizendo: enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. A todos. Façamos o bem a todos. Então isso serve inclusive para quem? Para os nossos inimigos. Ah, Patrícia, eu tomei um tapa e vou ter que dar outro para dar tapa também? Não, faça o bem. O inimigo está vendo você se movimentar. Você não precisa fazer o bem exatamente com ele, mas faça, tenha uma conduta, né? Se você tiver uma conduta mais reta, uma conduta mais séria, uma conduta boa, o inimigo está te enxergando. Isso talvez auxilie ele na mudança de trato. Ou ele vai ficar muito mais invejoso, ou ele vai ter uma mudança de trato. Porque ele vai ver que o caminho que ele está tomando está errado. É uma questão de escolha dele, não é sua. Mas faça o bem a todos. Valorize a todos. Né? A gente sabe que o resultado vem.